Esse é o Carlos de Assunção, entendeu? Eu sempre que eu saio de Franca, as pessoas querem que eu leve textos dos grandes escritores nacionais, mas eu faço questão de dar o testemunho de Franca. Eu procuro levar sempre, eu declamo quase sempre que eu posso, o Protesto do Carlos de Assunção. É um poema demasiado longo, mas é o típico poema, entendeu? Que exprime o problema social, um dos problemas sociais que nós temos. E, para contrabalancear, eu declamo sempre um poema qualquer do Calunga. O Calunga é um escritor francano, porque é aqui em Franca que ele mostrou tudo que tem, e embora a sua origem seja de Cristais Paulista. E o Calunga tem coisas que assim, a poesia do Calunga é quebra-gelo quando eu chego diante de um público a fim de conquistar a atenção desse público para as coisas que eu vou contar, como diria o Vandré. A turma do Calunga me traz já uma parte do público para o meu lado, exato, que eu vou falar um monte de bobagem durante o nosso encontro. Então, por exemplo, do Calunga, pouca gente conhece a obra do Calunga, viu? O Calunga tem um poema chamado Vizinha. A vizinha, quando anda, rebola feito ninguém. Cada vez que a banda vira, meu olhar vira também. Eu já estou ficando zonzo de olhar no vai e vem. Depois que ela vai embora, parece que andei de trem, sinto o sangue chacoalhando, coração a mais de 100. Me ajuda, Deus, eu morro. Ora pro nobis, amém. Então, o texto do Calunga, com uma abertura, entendeu? Eu vou fazer uma palestra. O ambiente, eu não sei se é favorável, ou se é indiferente, entendeu? Então, eu começo com a poesia lúdica do Calunga, pelo menos uma parte dos presentes já ficam do meu lado, já estão esperando outra coisa. O Calunga tem coisas excepcionais que precisam ficar guardadas. Ele tem várias histórias de onça, de caçadas, e tem uma poesia mais ou menos séria, chama-se Duelo. É um duelo de vida e morte. Um cabra forte e feioso, um cabra forte e valente, feioso e mal encarado, me convocou para uma briga no meio do povoado. Pegou 2 facas afiadas e entregou uma para mim. Cortava galho de angico como se fosse pudim. Pegou uma corda comprida que alguém ofereceu, amarrou no braço dele, amarrou no braço meu. Ficamos assim atados, corajosos e decididos, na luta que findaria com um de nós falecido. Eu não sou de sentir medo, fiquei firme na disputa. Me xingou de desgraçado, respondi com fé da puta. Me olhou de alto a baixo, estudando o golpe certo. Fez um gesto de entendido, caminhou para mais perto. Notei que ele era treinado, mas brasileiro que sou, passei a faca na corda. Pergunta se me alcançou. Então, esse tipo de literatura é muito raro, você encontra às vezes nos ABCs nordestinos, alguma coisa assim, mas é até pouco valorizada, mas
Por quê? Porque ela é rara, mas é uma literatura que é difícil de fazer. Tá passando da hora? Não, podemos continuar. Inclusive, Que tem um mais? tema muito importante que é a crônica especial. Bom, posso continuar? Sim. Bem, já que eu já escrevi um monte de vezes que eu tenho a sorte de ter nascido em Cássia, terra da minha Santa Rita, entendeu? Onde eu comecei de fato a escrever, e isso é o Filho de Franca, onde eu pude desenvolver mais, não sei se é aptidão, se é o meu dom, ou se eu pude extravasar com mais facilidade a minha teimosia, né? Então, sobre Franca, existe alguma coisa que a gente não pode deixar de falar. Nós tivemos em Franca, coisa rara em cidade interior, por mais de 30, talvez 40 anos, jornais, entendeu? Perdão, suplementos literários. O de mais curta vida foi um suplemento literário publicado pelo Luiz Carlos Facuri no seu jornal, o Diário da Franca, e o suplemento literário foi dirigido pela Jane Mahalin do Amaral, membro da Academia Francana de Letras. Foram muito poucos números, mas há pelo menos 2 entrevistas que são importantes para a história da cultura francana, para a história da literatura francana. A Jane Mahalin fez uma ótima entrevista com a escritora Evelina Gramani Gomes. E o Roberto Zanini e eu fizemos uma entrevista longa com o Dr. Alfredo Palermo. Esses trabalhos foram publicados nesse suplemento literário. Possivelmente, quem pode ter arquivo disso é a Jane Mahalin. Eu não tenho os números. Mas, durante 20 anos, a Sônia Maquiavelli, Corrêa Neves, manteve um suplemento literário no Comércio da Franca. Eu tive a honra de escrever para esse suplemento praticamente a vida inteira. Isso teve uma importância tão grande para o desenvolvimento da literatura em Franca, porque ela lia a janela onde o indivíduo colocava o rosto. Era a porta por onde o indivíduo chegava de corpo e alma junto à população francana. E o Comércio da Franca foi um jornal que visitou a região todinha de Franca. Então, quando a gente chegava numa cidade para fazer declamação, fazer uma palestra, nós já éramos conhecidos de nome. O suplemento literário nos levaram até lá. E a importância foi essa? Não, teve uma importância muito grande isso, a divulgação dos trabalhos produzidos por francanos ou moradores de Franca. E era um lugar franqueado a todos que escreviam, tá? Não havia preconceito. Tanto publicava o Carlos de Assunção como o Zé da Silva. Todo mundo pôde, que escreveu, mandava para a Sônia, havia o espaço, o texto era literário, porque tinha que ser literário, ele era publicado. Ou um texto literário, ou um comentário crítico de texto literário. Então isso teve uma importância muito grande.
E com a passagem dos anos, foi se criando em Franca um tipo de crônica. Um tipo de crônica que, por enquanto, eu acho que é francana. Por que foi criando isso? Porque era muita gente publicando no jornal. Você não podia ter uma página só para você. Então todo mundo começou a escrever textos, vamos chamar textos curtos. Ou um conto muito curto, ou crônicas. E começou todo mundo a escrever crônica. E foi escrevendo crônica. Mas o indivíduo estava escrevendo crônica, mas às vezes o seu espírito era espírito de lírico. Ele gostava de poesia, não tinha, ele não tivera oportunidade para estudar poesia, entendeu? Para se aprofundar na técnica do poema, para fazer poesia. Então ele fazia em prosa, mas a linguagem não tem jeito de esconder. Quem é poeta, a sua prosa é uma prosa poética. Então, na crônica francana começou a aparecer uma prosa poética. E outra característica dessa crônica francana, ao invés de se preocupar com um fato do cotidiano, com uma pequena história, com um pequeno acontecimento do dia a dia, com um acontecimento do cotidiano, ela começou a exprimir sentimentos humanos. E aí foi desenvolvendo, chegou, eu acho que isso passou imperceptível aos leitores, mas aqueles que são preocupados com literatura percebem claramente que foi aparecendo uma crônica, entendeu? Quase sempre subjetiva, sem a preocupação com o acontecimento, sem preocupação com o cotidiano, muito pelo contrário, com uma preocupação de eternidade, de um texto que tivesse durabilidade, de um texto que tratasse da criatura humana, que penetrasse a alma humana. Então foi aparecendo uma crônica muito pessoal, altamente lírica, numa linguagem muito poética. Esse é o tipo de literatura que eu hoje praticamente eu tive problema de visão, estou afastado, inclusive da leitura, mas eu não tenho notícia de um outro tipo de crônica assim. Quando eu frequentava os congressos da União Brasileira de Letras, etc., eu tinha contato com os escritores, todos. Hoje eu não tenho contato com ninguém. Os meus maiores amigos escritores que me mantinham informado, que era o Rossini Camargo Guarnieri e o Caio Porfírio, eles morreram. Eles vinham a Franca constantemente, a gente passava horas, às vezes dias juntos, então eu tinha as informações. Hoje eu não tenho, mas nunca me chegou a notícia de que em outro lugar do país se faça uma crônica como ela é feita em Franca. Se pegarem os textos avançados da Jane, a Jane começou com a crônica tradicional, mas existe uma mudança no texto dela. Tá? Os textos da Sônia são crônicas, tanto é que a crônica de primeira era considerada um texto literário de menor valor, porque ele só tinha validade por um dia ou por uma semana, no máximo um mês, e passou aquele acontecimento, a crônica desapareceu. A crônica francana não é assim. Você pega um texto da Sônia escrito há 10 anos e você se emociona como se ele tivesse sido escrito hoje. O último livro da Sônia Maquiavelli, é a história do vírus, a história do coronavírus, mas você lê individualmente cada crônica
é um texto literário. Individualmente, ele é um texto literário. E eu cheguei até a dizer para a Sônia que aquele conjunto de crônicas, entendeu? É como se fossem textos superpostos que formam um romance, formam a história do vírus, entendeu? Então, são coisas, são ideias que eu tenho, ideias que eu faço questão de jogar para fora para todo mundo que quer me ouvir, para ver se aparece alguém e faça, alguém que tenha mais capacidade do que nós, e faça um estudo crítico da literatura francana. Então, a academia deve isso. A Academia Francana de Letras deve isso. Lá é muita gente, lá tem muita gente, certamente competente, que pode fazer um estudo crítico da literatura francana. Não existe um estudo crítico. Se quiser, faça só do romance, faça um estudo crítico só da poesia francana, faça um estudo crítico só da crônica, faça um estudo crítico só sobre a obra escrita por mulheres em Franca, que ela é fenomenal, é muito boa. Então, agora alguém precisa fazer o estudo disso, até porque é a cidade de Franca que não conhece a literatura francana, é um negócio do outro mundo. Você pode acreditar que o Carlos Gerson é muito mais conhecido fora do que aqui. A Vanessa já me disse que é mais lida, a Vanessa Maranhão, romancista, contista, é mais lida fora de Franca do que em Franca. Bom, se isso for verdade, eu debito a conta para a academia, porque ela tem de ser um instrumento, na minha concepção, a academia tem que ser um instrumento de colocar holofotes sobre a literatura feita em Franca. Não interessa muito. A literatura feita no Rio, em São Paulo, já tem um monte de holofotes, já tem a Rede Globo, já tem um monte de emissoras de rádio e televisão iluminando essa literatura. Agora, nós não vamos ficar aqui de braço cruzado esperando que alguém lá de São Paulo, né, num gesto magnânimo, venha aqui iluminar o que é feito na literatura aqui. Se isso não for feito pelos próprios escritores críticos francanos, então não tem razão de ser das nossas entidades culturais. Eu acho que era esse o testemunho que eu tinha para dar, querido. E espero não ter apurrinhado demais.